Boa noite a todos. Eu sou a Ana Lu. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um livro chamado Quando se Pretende Falar da Vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer a companhia e agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre uma coisa que me fala tão fundo ao coração. Para quem ainda não conhece esse livro, eu recomendo que procure ler depois. Aqui eu só trouxe alguns recortes. Em momento algum o assunto vai estar totalmente esgotado. São só algumas considerações que eu gostaria de dividir com todos. Quando se pretende falar da vida, conta a história de Roberto, um rapaz que desencarnou muito cedo, e as cartas que ele mandou ao seu pai, onde ele explica como é que ele estava vivendo por lá, dava conselhos, todas elas psicografadas por Chico. Dito isso, uma das coisas que me chamou a atenção não foi nem tanto nessa parte do livro, mas no depois da morte. A existência terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento, pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Nenhum de nós que estamos na Terra podemos nos livrar de qualquer uma desses instrumentos para a nossa evolução, para a nossa educação. Trabalho, estudo e sofrimento. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A gente tem que lembrar que a vida do espírito é eterna, mas o nosso corpo carnal, ele é transitório, ele é passageiro. No fundo, é complicado às vezes para nós entendermos o conceito de eternidade, de saber que nós somos eternos, que esse corpo é só uma vestimenta e que essa personalidade que hoje eu tenho é a atual, conjunto de muitas outras vidas que eu já tive, trazendo comigo mazelas anteriores, mas também conhecimentos adquiridos, e pondo tudo isso em prática na atual existência. O segundo consolo que nós encontramos na doutrina espírita, além de saber que a nossa vida é passageira aqui, mas nosso espírito é eterno, é a possibilidade de comunicação entre os encarnados e desencarnados. Chico Xavier costumava dizer que o trabalho que ele mais gostava era o de ser carteiro, porque ele compreendia o quanto ele acalmou muitos corações sofridos com essa possibilidade de comunicação. Mas também ele deixava claro que a ligação sempre vem de lá para cá. Não nos convém ficar perturbando os nossos entes queridos que se foram com 1000 problemas que nós enfrentamos aqui, nesta existência. Se isso fosse realmente bom para nós e para eles, haveria essa possibilidade como uma ligação. Toda vez que nós sofremos e começamos a pensar neles em sofrimento pedindo ajuda, nem sempre eles têm condição de nos ajudar. E com isso nós trazemos sofrimentos para eles. Então, não é errado querer uma comunicação, mas não podemos fazer disso a única forma da gente lembrar do nosso ente querido. Entender que tudo tem um propósito. Nada que Deus permite que aconteça conosco é por punição. Algumas coisas são consequências dos nossos atos desequilibrados e menos felizes. Mas muitas vezes foram coisas que nós pedimos para realmente saber se a gente está em condição de evoluir ou se precisamos repetir alguma lição. Nós estamos nesse mundo de passagem. É fato. Roberto, em algumas das suas cartas, deixa isso bem claro. Morrendo, vivi. E vivendo, continuo a amá-los com sentimentos mais vivos e certeza na vitória espiritual, para a fé e para o amor em cada um de nós. O amor não morre. Quem se vai continua nos amando. Continua sentindo por nós o que sentia antes, e às vezes até mais profundo, porque compreende melhor as circunstâncias da nossa vivência. Mas ele também diz que é preciso trabalhar no bem dos outros e criar o bem para os outros, a fim de que a nossa felicidade deixe de ser o pequenino regato entre 4 paredes para se converter num rio caudaloso de bênçãos. Deus não nos colocou numa família para vivermos exclusivamente por essa família. O dia que a gente compreender que a família humana engloba todos os seres, mesmo aqueles com quem a gente não tem muita afinidade, isso pode abrir para nós todo um leque de emoções que estão reprimidas. E às vezes
é o elo que faz com que a gente realmente se ligue a Deus. Entender que não se deve trabalhar só pelo bem e felicidade da nossa família. E quando o ente querido nosso se vai, não é motivo de revolta, é natural a tristeza. E não deve ser condenada. E cada um vive o seu luto como pode, como sabe. Não cabe a ninguém o julgamento. Mas entender que esse luto precisa chegar, ser vivenciado e passar. Para que nós possamos dar prosseguimento às nossas experiências e permitir, com todo o nosso amor, que aquele ente que se foi tenha a mesma oportunidade. Quando ele diz que ele agradece aos poderes que nos regem por todas as experiências que atravessamos, ele entende que a fé não exclui a saudade. E a carência afetiva existe tanto para nós quanto para quem vai. Não é fácil deixar tudo aqui. Nenhum de nós, quando for embora, vai deixar a caixa de entrada da nossa vida vazia. Ficarão coisas por resolver. E naturalmente elas vão se resolver. Só que isso traz, sim, dor. Mas é uma dor que não é punição. É uma dor natural do nosso estágio de evolução. E é por essa lei que a gente acaba melhorando. Mas o problema é sempre o mesmo, gente. Nós chegamos em alguns momentos da nossa vida que são momentos de encruzilhada, que nós temos que tomar decisões que podem mudar o rumo da nossa vida. Esse tipo de decisão nunca deve ser tomada no calor dos sentimentos, seja ele raiva ou euforia, porque esses sentimentos exacerbados, eles costumam trazer para nós muito desequilíbrio, seja pela emoção exagerada da felicidade, ou pela tristeza profunda, ou pela raiva. Qualquer um desses sentimentos turva a nossa capacidade de julgamento. Vale a pena refletir sobre as nossas decisões, mas entender que tomar decisões certas ou erradas é muito relativo. Naquele momento em que se decide alguma coisa, é o melhor que nós conseguimos fazer. 10 anos depois, olhando para aquelas decisões, nem sempre nós vamos concordar que tomamos a decisão correta, mas compreender que tudo é um processo evolutivo e que nenhum de nós está isento de erros. Aceitar esses erros como parte de quem nós somos, sem excesso de cobrança, sem tanta culpa. Parar e ver, bom, hoje eu não faria isso, mas hoje eu tenho, 40, 50, 60 anos. Naquela época eu tinha 10, 20, 30 anos. Nossa mentalidade muda muito de um ano para o outro, imagine por décadas. Por isso, acolher mais, compreender que quando a gente pretende falar da vida, a gente também tem que assumir que a vida é feita de acertos e erros, e que esses erros fazem parte do nosso processo de crescimento. Mas quando a nossa mente se eleva ao plano espiritual, os nossos pensamentos ficam mais leves. Mesmo quando a gente está triste, está deprimido por lembranças do passado, por sentimentos que já se foram, às vezes a gente se pega relembrando fatos que aconteceram há décadas, mas que ainda, por algum motivo que a gente não trabalhou, ele ainda causa muita dor. É nessa hora que a gente precisa buscar força para enfrentar as coisas que vêm pela frente e entendendo que tudo na nossa vida tem processos, que nada é instantâneo. Compreender que muitas vezes nós enterramos no mais profundo do nosso ser certos sentimentos e emoções que a gente não quer mais sentir, mas eles estão lá. Levar a épocas do passado em que a gente pensava menos, a gente sentia às vezes até menos ou mais, faz com que a gente analise que, de uma certa forma, o nosso crescimento traz essa dor, mas que cada vez que a gente supera essa dor e segue adiante, nós ficamos mais fortes. Não nos compete dizer ao outro o que fazer da sua própria vida, mas nos compete tentar ser o melhor possível nessa aqui. Nenhum de nós veio à Terra a passeio. Joana de Ângeles, magistral como sempre, traz um texto que, sinceramente, eu não consegui resumir, porque eu achei que tudo aqui era muito importante de ser dito. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais,
Cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer, e cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar as forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e valor expressivo depois. Muitas vezes nós agimos como crianças. Nós queremos tudo do nosso jeito, na hora em que a gente acha que tem que acontecer, e não compreendemos os mecanismos da vida. Mas a vida é uma professora sábia. Ela sabe o que a gente precisa, mesmo quando a gente não tem a mínima ideia. E desistir da luta já é perder. Só fracassa quem desiste. Quem não desiste nunca vai fracassar, porque entre o ponto de partida e o ponto de chegada, como a gente vai chegar, não importa, é o processo. Algumas pessoas foram muito mais rápido. Foram em linha reta, foram acertando sempre, mas a maioria de nós, a maioria esmagadora da população humana, dá muitas voltas, volta para trás, anda em círculos, para, chora, recupera as energias e segue adiante. Desistir não é uma opção. Eu sei que às vezes as dores são tão profundas que parece que a gente está sendo esmagado. Falta fôlego, a gente não vê uma saída. E é nessa hora que nós mais precisamos orar, para nos conectarmos aos nossos mentores, para que eles nos apoiem. Eles não vão fazer o que nos cabe, nem seria o correto, mas eles vão nos fortalecer para a boa luta. E cada vez que a gente vence, nós nos sentimos mais fortes. E cada vez que a gente perde, a gente aprende uma preciosa lição. Então nada, de uma certa forma, é perdido. Mesmo quando nós não conseguimos o que queremos naquele instante, a vida nos traz o que nós precisamos. Quando a gente se despede de um ser querido, eu sei que é difícil. Todos nós já passamos por isso mais ou menos vezes, em várias idades diferentes. E lidamos com essa dor de uma maneira muito particular. Mas desistir, porque aquele ente que a gente amava tanto se foi, é trazer um sofrimento a mais para ele ou para ela. Então, por amor a gente precisa resistir. Nós construímos na terra a moradia que nos aguarda no país da verdade e da luz. Cada migalha de amor concretizada num pão simples que se entrega com bondade espontânea é parte do material que se despacha do mundo físico para a vida espiritual, onde se edifica gradativamente o recanto que nos cabe habitar e servir. Gente, fazer o bem, contando que a gente vai ter mordomias, comprar o nosso pedacinho no céu, não vale. Porque aí a gente não está fazendo uma caridade, a gente não está espalhando amor, nós estamos fazendo uma troca. É um toma lá da cá. Entre nós e o Criador, jamais deve existir um toma lá da cá. Entre nós e o Criador deve existir a gratidão por tudo que Ele faz por nós, por todo o amor que Ele nos dedica, e retribuir esse amor aos nossos irmãos, aceitando assim o preceito do segundo mandamento. Não tem como chegar ao mundo espiritual em paz se nós não fizermos tudo o que for possível no limite das nossas forças para que o mundo seja um pouquinho melhor depois que a gente se for, deixando para trás bons sentimentos, plantando sementes nos corações com que convivem conosco. Não é preciso uma grande profissão para isso, nem uma filosofia. Não há grandes necessidades do estudo, embora eu defenda que o estudo é importante. Mas, acima de tudo, ter boa vontade. Dar o primeiro passo. Se nós olharmos para a escada da nossa evolução, assusta ver a quantidade de degraus que ainda faltam. Ou talvez anime quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente já passou. Mas eu aconselho sempre a olhar só para o próximo degrau. Qualquer pessoa pode lidar com o próximo degrau. Mas sentado subir a escada inteira de 2 em 2, podemos levar um tombo. A vida é dinâmica. Ela está sempre nos observando. Nós atraímos por sintonia situações que nós precisamos passar para que nossa alma se fortaleça. Por isso que cada ser humano tem suas experiências pessoais.
no fundo, todo esse movimento é nosso, é particular. Tudo evolui, tudo cresce e a nossa confiança mútua produzirá os frutos que nos correspondam ao propósito de agradecer. Gratidão é a mola que move o mundo. Há pesquisas científicas comprovando, mesmo em hospitais em alguns países da Europa, sobre a importância de ser grato e como isso melhora o tratamento dos doentes. Então, além do remédio físico, as orações, a nossa gratidão também faz diferença. A vida realmente é uma grande realização de solidariedade humana. Pare para pensar em alguns momentos que você foi mais feliz. Outro dia eu fiz essa experiência e eu percebi que todos os meus momentos mais felizes não tinham nada a ver com matéria. O momento que eu vi o rostinho do meu filho pela primeira vez. O momento que eu peguei meu diploma da faculdade, que foi tão suado, a realização de um sonho. Quando eu coloquei os pés numa casa espírita, depois de muitos anos sem estar lá, e me senti acolhida, senti que finalmente tinha encontrado um lar. Todas essas sensações me trazem alegria, deixam meu coração mais leve. Então as nossas realizações também são ligadas aos outros. Essas são as emoções pessoais, mas sempre que eu vejo alguém que eu amo progredindo, aquilo me traz tranquilidade. Sempre que eu posso ajudar alguém, procuro, nos meus limites. Não sou perfeita e nenhum de nós é, mas solidariedade é a palavra-chave. Sem julgamentos, sem necessidade de mostrar em nenhuma rede social o que a gente está fazendo, simplesmente fazer, por amor ao próximo. Porque a roda da vida é assim. Um dia a gente precisou de ajuda, hoje a gente pode ajudar. Pode ser que amanhã a gente precise de ajuda de novo, e vai ter alguém para nos ajudar. Porque é assim que funciona, um ajudando o outro, todos conectados. Chico Xavier, esse ser maravilhoso, esse amigo incrível, disse essa frase, que o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Chico chama a nossa atenção para o nosso excessivo apego a tudo que é transitório, inclusive ao nosso corpo carnal. Cuidar do nosso corpo carnal é nosso dever. Ele é nosso instrumento enquanto estamos na Terra. Amar as pessoas que convivem conosco é maravilhoso, mas compreender que tudo é transitório, não se apegar às pessoas, porque o apego é diferente do amor. Quando a gente ama alguém, a gente deseja o bem a essa pessoa, mesmo que ela não esteja do nosso lado. Quando nós amamos alguém, nós desejamos o melhor a ela. Não há inveja, não há tristeza. Faz falta? Faz. Mas o amor preenche o nosso coração para sempre. Quem já se despediu de um ente querido sabe do que eu estou falando. A saudade, com o tempo, ela aumenta. A dor ameniza. Não sei se um dia passa, mas sei que ameniza. Mas o nosso amor por essas pessoas não muda. Não é porque a gente não está convivendo mais com eles o tempo todo que o nosso amor mudou. Ele pode até melhorar, mas continua sendo amor. Mas tem o outro lado também. A nossa tendência é sempre olhar tudo por fora e ter muito medo de olhar para dentro. Porque quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, nem sempre o mergulho é agradável. Nós percebemos que existem certas coisas que precisamos trabalhar. E normalmente isso traz dor. A gente não compreende que tudo é transitório. A gente não compreende que eu não preciso resolver todos os meus problemas na vida. Eu posso simplesmente começar. Se eu tenho 10 questões que eu estou enxergando, que está me fazendo mal, que me traz um sentimento de dor, de culpa, de remorso, seja esse qual for o sentimento que traga essa sensação, eu não preciso resolver os 10 ao mesmo tempo. Escolho um. Isso acontece na reforma íntima. Não dá pra gente fazer uma reforma geral de uma vez só. É uma coisa de cada vez. Para que a gente faça isso, isso vai nos fortalecendo. Se nós escolhemos uma meta inalcançável, o que acontece? A gente desiste no caminho.
e alimentamos a crença de que nós não somos capazes, de que realmente a gente é ruim, que a gente não merece a família que tem, ou não merece o trabalho, ou não merece o amor que está do nosso lado. Enfim, a gente coloca uns não merece para tudo. Nós merecemos sim. Às vezes nós somos muito mais rigorosos conosco do que com as pessoas ao nosso redor. O nosso julgamento é muito severo. Mas é severo e superficial, porque nós não vamos buscar lá no íntimo o porquê das nossas ações. Porque se a gente compreende o porquê nós agimos de tal forma, de determinada forma, naturalmente nós vamos questionar o porquê a gente continua fazendo isso. Esse espelho, na verdade, deveria ser interior. Nós deveríamos deixar um pouco mais a vaidade de lado e nos concentrarmos no que realmente importa. Deixar o nosso espírito bonito. Chico já tinha entendido tudo isso. E um dia a gente vai chegar lá. Tenho fé. Ontem foi. Amanhã será. Hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Essa frase do Emmanuel, para mim, ela é perfeita. Quando a gente fala da nossa vida, quando a gente passa a prestar atenção em tudo que ela engloba, as preocupações fazem com que a gente se concentre muito no amanhã, no que será, buscando um controle do que é incontrolável. Ou então, nos afundando nos e se. Os e se são terríveis. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? A mente totalmente voltada no ontem, que é outro lugar onde a gente já não pode mudar mais nada. O nosso único controle são sobre as nossas emoções e reações no hoje. Eu não tenho como mudar o que eu senti no passado e não tenho como prever como vou me sentir no futuro. Eu só tenho como saber o que eu estou sentindo agora e compreender as minhas emoções, dar nome a elas. Não é errado sentir nenhuma emoção. Todas elas fazem parte da nossa psique, é natural. O grande diferencial de quem está buscando viver o Cristo é o que fazer com essas emoções. É como controlá-las. Isso podemos desenvolver, mas deixar de sentir é uma ilusão. É uma ilusão muitas vezes alimentada pela necessidade de ser perfeito e nenhum de nós é. Então, meus irmãos, eu convido a todos a fazer uma reflexão na nossa vida, sem culpas, sem julgamentos, compreender quais foram as nossas decisões que nos trouxeram maior tranquilidade e aquelas que ainda nos trazem dor. Ainda é tempo de corrigir os rumos. Sempre é tempo de começar uma reforma íntima. Com carinho, com acolhimento, compreendendo que a vida é plena se nós aceitamos como ela é. Quando nós projetamos as nossas carências, necessidades, as nossas neuras na vida e ela não responde como nós imaginamos que deveria ser, só traz sofrimento. Não é ser passivo, aceitar como é e não tentar nada para mudar. É entender que há momentos na nossa vida em que as coisas não podem ser mudadas. Foram escolhas nossas. Nós escolhemos algumas experiências para crescer. Se nós escolhemos essas experiências, não justifica ficar resmungando agora. Nós podemos não nos lembrar disso, mas escolhemos. Nosso livre-arbítrio foi respeitado. Nossos mentores vão estar sempre do nosso lado. São nossos amigos queridos. Nos conhecem e nos amam, mas eles não podem fazer o que nos compete, porque senão não seria amor, seria uma relação doentia. Então, meus irmãos, eu agradeço de coração o tempinho que nós estivemos juntos essa noite. Quero agradecer também a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Muito amor, muita paz e muita luz a todos. De coração, muito obrigada.